Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original The Bible in a Year foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pela Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Falando da linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, mais uma vez somos abençoados ao entrar no próximo período dessa linha do tempo com o criador dela, Jeff Cavins, que está aqui conosco novamente. Ah, cara, vai ser incrível. Ele esteve conosco há pouco mais de uma semana quando fomos introduzidos ao Evangelho de Mateus e aqui estamos em um novo período. Deixamos para trás o exílio e os profetas e agora estamos entrando nesse próximo período, que é o período do retorno. Jeff, obrigado mais uma vez por se juntar a nós e nos ajudar nessa nova etapa. Oi, pessoal. É bom estar com você novamente, padre. E eu tô muito animado também. É sempre muito bom passar dessa parte do exílio pro retorno, sabe? Passar pra um novo horizonte, uma nova luz no fim do túnel. E esse é o período amarelo do plano de leitura, que representa um novo começo. E eu tô ansioso pra passar por ele com vocês. Sim, e eu acho muito bom, quer dizer, eu não sei o quanto as pessoas prestaram atenção nas cores do plano de leitura, e eu espero que tenham prestado, porque é um dos métodos que você criou para nos ajudar a lembrar do que se trata cada período, né? E durante esse período do exílio foi muito interessante, pelo menos para mim, poder seguir a linha do tempo da Bíblia. Dessa forma, né, vendo as histórias dos reis e crônicas que levaram ao exílio, e então ouvir os profetas falando sobre o que viria. Então, conhecer a história e ouvir as vozes dos profetas no contexto da história foi fascinante para mim. Mas perceber que a história não acabou, né? Que mesmo que Jeremias e aqueles que ficaram no Egito vão morrer lá, você tem outros judeus que foram para Babilônia e eles não vão ser deixados lá. Eles não vão ser abandonados, não ficarão no exílio para sempre. E vamos ver isso nessa nova etapa. E damos o primeiro passo nela hoje, né? Então, eu tô muito ansioso por essa introdução. Sim, e assim, quando chegamos ao período do retorno, realmente é o nascer do sol depois de uma noite difícil. Porque tem sido difícil, né? Foram 70 anos de exílio na Babilônia. E durante esse período, muitas coisas acabaram se desenvolvendo. Eles não tinham templo, então esse período foi marcado pelo surgimento da sinagoga. Outra coisa que surgiu também foi o Partido dos Fariseus, que são os professores, e a mesa de jantar também, que se tornou o lugar onde o sacrifício era feito de uma maneira mais profunda, porque eles não tinham templo. Então, começaram a aparecer as regras kosher no judaísmo durante esse tempo, das quais ouvimos falar quando Jesus vem e habita entre nós. Então, essa saída deles do exílio nos lembra de algo, que foi o êxodo, né? A saída deles do Egito, porque esse padrão de exílio e retorno, exílio e retorno, exílio e retorno, é muito importante. Vemos isso no Êxodo, vemos isso no livro de Juízes, vemos isso aqui também. E vamos ver isso no Novo Testamento, lá no Evangelho de Lucas. Porque Jesus vai anunciar o grande retorno do exílio. E a história que ele usa para ilustrá-lo está lá no capítulo 15 de Lucas, que é o filho pródigo. Então, não é só um padrão no Antigo Testamento, mas é um padrão em nossas próprias vidas também. E há muito que podemos aprender com isso. Então, eu acredito que vai ser um período bem empolgante. Sim, e muito. E eu gosto muito que você destacou porque eu acho que para muitas pessoas que têm caminhado conosco pela Bíblia em um ano, uma das perguntas que elas devem se fazer é qual é a diferença entre a sinagoga e o templo? E como essas leis kosher, como você mencionou, que eram tão fixas, de certa forma, antes no Antigo Testamento, como elas ganharam tanta importância, sendo que mais tarde elas nem estão mais na história. Tipo, fala dos reis que estão sendo fiéis ou infiéis, mas não necessariamente fala muitas vezes das leis alimentares. Diversas vezes menciona quem estavam adorando ou se estavam cometendo idolatria ou adorando o Senhor Deus no templo. Então, você vê que tem uma mudança. Seria justo dizer que ocorreu essa mudança no judaísmo, que talvez pareça mais familiar para nós enquanto eles estavam na Babilônia? Sim, eu diria que sim. Porque você passa do templo e do sacrifício dos animais, com os quais não temos muita familiaridade, né? Nunca estivemos em uma cultura onde se fazia isso. E eles passam disso para a sinagoga, que é mais um centro comunitário, um lugar para vir, receber instrução e ter comunhão com os outros. Na igreja hoje, você tem uma combinação disso. Você tem o lugar de sacrifício, que é o altar, né? Tem a Eucaristia, mas você também tem nas igrejas um lugar de reunião, onde as pessoas se juntam para comunhão e catequese, e aprendizado, e formação e várias outras coisas que acontecem. Então, sim, acho que podemos nos identificar um pouco mais com essa parte. Agora, durante esse período, quando saímos do exílio e entramos no retorno, é importante perceber que há uma mudança no poder mundial. Durante os 70 anos de cativeiro babilônico, era Nabucodonosor e os babilônios quem eram os maiorais. Mas agora, são os persas. E os persas eram liderados por Ciro, o Grande. E Ciro foi aquele que o Senhor moveu para permitir que os exilados retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. Nem todos voltaram.
houve um número de pessoas que acharam bem legal ficar no exílio. O que é um grande perigo para nós hoje, né? De ficarmos confortáveis em estar longe do Senhor. Isso é algo bem perigoso. Mas o que é interessante é que Deus moveu Ciro para permitir e financiar essa volta deles. E isso nos lembra de Israel saindo do Egito, que os egípcios deram a eles ouro e especiarias preciosas. Isso acontece de novo. E eles vão voltar em 3 ondas, da mesma forma como foram tirados de Jerusalém. Lembra? 3 ondas. Daniel foi levado na primeira, Ezequiel na segunda, e a terceira foi em 587 a.C., que foi quando Jerusalém foi destruída. E agora isso vai acontecer ao contrário, né, no retorno. Então, você vai ter a primeira onda no ano 538 a.C., a primeira onda de retorno, o segundo retorno no ano 525 a.C. e o terceiro no ano 444 a.C. Agora, as pessoas provavelmente não vão necessariamente guardar essas datas, mas é importante se lembrar do que aconteceu em cada uma dessas ondas de retorno. No primeiro retorno, você tem Zorobabel, e ele vai reconstruir o templo, e não é nem de perto tão bonito quanto o templo de Salomão. No entanto, ele reconstrói o templo, e esse será o templo que Herodes vai reformar mais tarde quando Jesus aparecer. Então, você tem na segunda onda de retorno, Esdras, e Esdras vai trazer de volta, por assim dizer, ou revitalizar o povo com a palavra de Deus. Ele vai ensinar a palavra de Deus. E então, na terceira onda de retorno, Neemias volta. E nisso teremos a reconstrução das muralhas. Então, Neemias vai reconstruir as muralhas ao redor de Jerusalém. Então, você tem o novo templo, o ensino da palavra de Deus e as muralhas ao redor de Jerusalém. Essas são as principais coisas que vão acontecer durante o retorno. Sim. E isso tudo acontece ao longo de um longo período, né? Acho bem interessante que você falou logo no início que eles tiveram que se adaptar a essa nova vida no exílio. E aqueles que escolheram voltar, assim, eu imagino que na Babilônia, eles provavelmente se acostumaram com a ideia de não ter que oferecer sacrifícios, a não precisar ir ao templo lá em Jerusalém e a não ter que prestar tanta atenção na palavra de Deus. Então, tá certo pensar que essas pessoas que voltaram, elas estranharam um pouco, porque assim, foram 70 anos, então meus avós faziam essas coisas, né? Não é nem meus pais, é meus avós, talvez até bisavós, né? Porque na terceira onda passou algum tempo, né? Então devem ter sido algumas gerações. Sim, foram algumas gerações. E realmente foram 70 anos. Então, naquela época, é nessa ideia mesmo, né? De meus bisavós faziam isso, esse negócio de sacrifício no templo. E que nem você tinha falado de Zorobabel com o templo, Esdras com a palavra de Deus e Neemias construindo as muralhas, essa ideia de que eles precisaram ser ensinados novamente, se converterem novamente, para reconhecerem que, sim, esse é o meu verdadeiro lar. Ao invés de, eu nunca estive aqui, né? E eu morei minha vida toda lá no exílio. Então eu imagino que precisou haver algum tipo de mudança em seus corações. Eu concordo. Eu acredito que o Senhor moveu seus corações. Ele certamente moveu Ciro para permitir que eles voltassem. E, por sinal, quando você entra nesse período do retorno, os 2 livros narrativos em que vamos realmente focar nessa jornada são Esdras e Neemias, que são a segunda e a terceira onda. E assim, quando você lê Esdras e Neemias, você vai obter um relato detalhado do retorno, dos problemas que enfrentaram ao voltar, dos problemas que enfrentaram para reconstruir o templo e as muralhas ao redor de Jerusalém. E houve muitos obstáculos para fazer o trabalho do Senhor. Havia a tentação para o egoísmo, que é que, por exemplo, a casa de Deus está em ruínas, mas eu vou construir meu próprio castelo, né? Vou focar em mim mesmo, ao invés de Deus. E, por exemplo, o profeta Malaquias chama a atenção para isso. Mas uma das coisas mais interessantes, padre, sobre esse período, é como ele se encaixa em nossas próprias vidas. Porque tem muitas pessoas, e talvez alguns de nossos amigos que estão ouvindo aqui, agora que talvez eles passaram por isso, que é quando uma tragédia acontece em sua vida, quando você perde o emprego, quando sua casa pega fogo, seu cônjuge vai embora, ou você perde algum filho. Quando algo assim acontece, como você reconstrói a sua vida? E quando olhamos para a história do retorno, tendo em mente o que São Paulo disse na carta aos Coríntios, né, que ele diz que tudo isso foi escrito para você, para o seu encorajamento. O que podemos aprender com o retorno se sentimos que estivemos no exílio, que estivemos longe do Senhor, que nossas vidas passaram por uma tragédia? E eu acho que a chave aqui é muito simples. São 3 coisas. Número 1 é o templo que Zorobabel construiu. Então, como isso se relaciona conosco hoje? Bom, se você vai se reerguer das cinzas, então você tem que centrar sua vida na Eucaristia, nos sacramentos. Hoje, os sacramentos e a Eucaristia vêm da liturgia, vêm do coração da igreja. E então, se vamos ser restaurados, depois que nossas vidas foram destruídas, temos que ser cristãos sacramentais. E graças a Deus por termos isso na Igreja Católica. O segundo aspecto é a palavra de Deus.
E é isso que todos nós estamos fazendo aqui no podcast A Bíblia em um Ano. E tenho certeza que as pessoas, a essa altura do campeonato, estão dizendo: é verdade, eu estou sendo edificado, estou me fortalecendo, eu sinto que agora eu tenho uma direção. Eu consigo ver que a palavra de Deus está me restaurando. Porque cada dia que passa eu conheço um pouco mais do coração e do plano de Deus. Então, esse é o segundo ponto. Se você quer reconstruir sua vida, o primeiro ponto é a vida sacramental, o templo, o segundo é a palavra de Deus, que é o que estamos fazendo agora, e o terceiro é reconstruir as muralhas ao redor de Jerusalém. E como que essa parte se relaciona conosco? Bom, na antiguidade, você não era considerado uma cidade legítima, você não era reconhecido como uma cidade, a menos que tivesse muralhas ao seu redor. Então, como isso se aplica a nós hoje? Com a igreja. E a igreja. Você precisa da igreja. Você precisa de comunhão, você precisa do ano litúrgico, você precisa da liderança do Papa, dos padres e dos nossos bispos. Então, quando você junta esses três elementos, você tem os sacramentos, a palavra de Deus e a igreja, que funcionam como um tripé para reconstruir a sua vida. Então, à medida que as pessoas começam a entrar no período do retorno agora, é o momento para começar a pensar, sim, em Judá e sua restauração, mas também, e quanto a você? E quanto aos membros da sua família que passaram por algo terrível? E conhecendo o mundo em que vivemos, sabemos que muitas pessoas, infelizmente, passaram por coisas assim nas suas vidas. Sim, e esses três elementos, né? A adoração, palavra e a igreja, né? As muralhas que você disse. Eu consigo ver muita gente que diz: tá, eu vou pegar um ou dois, eu não preciso dos três. E existe essa tentação, né? Eu lembro de quando eu conheci a história do retorno, eu tava assumindo que todo mundo iria querer voltar pra Terra Santa. Que todos iriam querer voltar para Judá e Jerusalém. Mas aí eu vi que não, nem todos querem ir. E aqueles que foram, como você disse, tiveram dificuldades. Tipo, quando chegou a hora de construir o templo do Senhor, a casa do Senhor, eles pensaram: ah, essa parte deixa para depois, né? Eu vou fazer primeiro a minha mansão. Ou até mesmo de desenvolver a coragem necessária para erguer as muralhas, porque existe o medo, né? De que, peraí, o que as grandes potências vão pensar se reconstruirmos as muralhas aqui? Será que elas vão achar que é um ato de desafio, que estamos prontos para lutar? Então você vê que, assim, às vezes lemos essas histórias bíblicas e pensamos: vai acontecer tal coisa, óbvio. E aí não acontece, ou leva muito tempo para acontecer. E a razão por trás disso é porque Deus está agindo através de seres humanos. Agindo através de pessoas reais que, sim, são complicadas. Nem sempre queremos fazer a coisa certa apenas porque é a coisa certa. Muitas vezes Deus tem que nos ajudar a chegar a essa conclusão. E podemos até usar de exemplo o ensinamento de Jesus sobre o filho pródigo, Sim. que reflete bem a questão do exílio e retorno. Nós lemos essa história, como você disse, e pensamos: ei, cara, se liga, né? Acorda. Mas ele não acorda, até que, de repente, ele finalmente entende. E quando ele entende e vê que até mesmo os servos do pai dele estavam em melhor situação do que ele, que era o filho, ele volta para casa. E quando você olha para nossa própria história, que nem você disse, né, que nós pensamos: todo mundo vai querer voltar ao Senhor. Então, no ano de 2000, tivemos o grande jubileu com o Papa São João Paulo II. E você poderia ir na igreja em qualquer lugar do mundo, rezar e receber uma graça poderosa. E mesmo assim, muitas pessoas não quiseram ir, simplesmente ignoraram o chamado. Ou seja, isso está presente em nossa própria vida hoje. Sim, e é aquilo, né? A porta tá aberta, mas eu quero passar por ela. Como você mencionou, a história do filho pródigo, né? Que eu sei que eu tenho um pai, eu sei que as coisas eram melhores lá com ele, mas eu não sei se eu posso voltar pra casa. Eu também não sei se eu quero, né? Porque, assim, se ele voltar pra casa, sim, ele vai ter comida e ele não vai mais ficar desejando comer o que os porcos comiam, mas se ele realmente decidir voltar e ficar lá, ele vai ter que se colocar sob a autoridade do pai e agir como um filho novamente. Então tem essa ideia de: eu não sei se eu quero voltar a viver como um filho pro meu pai, né? E você mencionou essas três pessoas que têm um destaque maior nesse período: Zorobabel, Esdras e Neemias. Mas também vamos ver algumas outras histórias, né? Como a história de Esther, que eu simplesmente adoro porque, é simplesmente incrível a história dela. Mas tem algo a mais que você acha interessante prestarmos atenção nessas, acho que são 2 semanas, né? Nessas 2 semanas que passaremos no período do retorno? Sim, eu diria que é interessante prestarem atenção em... E as pessoas vão falar: ai, não aguento mais. Mas, tem mais 3 profetas que vamos ver. Já deu, né? Teremos mais 3 profetas e aí acabou, prometo. Mas é que os profetas são muito importantes, não só durante o exílio, mas também durante o retorno. Vimos os profetas falando enquanto acompanhávamos o exílio e os veremos também falando durante o retorno. Então, nesse período, temos Ageu, Zacarias e Malaquias. Agora,
Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. E algumas bíblias têm os Macabeus como o último livro do Antigo Testamento, e vamos falar disso, mas dos profetas é Malaquias. E há algumas coisas realmente interessantes para ler aqui. Por exemplo, em Ageu, leia Ageu à luz de que eles voltaram para reconstruir o templo e focar na obra de Deus, mas seu próprio egoísmo acaba atrapalhando. E se você ler Ageu com isso em mente, ele vai passar uma mensagem muito forte para você. E, padre, eu gosto muito do profeta Malaquias, porque Malaquias realmente prepara o terreno para a vinda do Messias. No capítulo 3 de Malaquias, ele diz: Vede, eu envio o mensageiro para me preparar o caminho. E então, no final, ele diz: E eu vos enviarei o profeta Elias. E sabemos, porque lemos o resto da história, que em Mateus, no versículo 13 do capítulo 11, diz: Até João, todos os profetas e a lei eram profecia. E então Jesus continua: E, se estáis dispostos a recebê-lo, ele é o Elias que devia vir. E ele também fala mais sobre isso nos versículos 9 a 13 do capítulo 17. Então, você tem essa continuidade entre o retorno e o profeta Malaquias e o início do ministério de Jesus no Rio Jordão com João Batista, que vai desempenhar o papel de precursor como Elias. E, assim, há uma bela relação entre o velho e o novo, né? E a outra coisa que eu queria compartilhar com nossos amigos. E é que no último livro, Malaquias... Deixa eu ler aqui pra vocês. Diz algo meio estranho. No versículo 19 do capítulo 3 diz: Vede que chega o dia, ardente como um forno, em que arrogantes e perversos serão a palha. Esse dia futuro os queimará, e não ficará deles ramo nem raiz, diz o Senhor dos Exércitos. Mas o sol da justiça, que cura com suas asas, iluminará os que respeitam meu nome. Saireis saltando como bezerros do estábulo, pisotearei os perversos, que serão como pó sob a planta de vossos pés no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. E isso é muito interessante. Ele diz que haverá cura em suas asas. Agora, quantos de nós já vimos imagens de Israel ou em Nova York e vemos judeus ortodoxos com uns fios pendendo de sua vestimenta nos quatro cantos dela? Lá atrás, no livro de Números, Moisés disse ao povo que eles deveriam prender fios às suas roupas como um lembrete dos mandamentos. E esses fios são chamados tzitzit. Agora, esses fios estão ligados ao que é chamado de asa do xale de oração. Esses cantos do xale de oração, os cantos da roupa, são chamados de asas. Em hebraico, você diria kanaf. E por que eu estou te contando tudo isso? Então, porque menciona que o sol da justiça virá e haverá cura em suas asas, em seu kanaf. Agora, quando chegamos ao Novo Testamento, vemos que as pessoas estendiam a mão para pegar a borda da roupa de Jesus, né? Para pegar o kanaf, o lugar onde os tzitzit, esses fios, estavam presos. E o que acontecia com essas pessoas que tocavam? Elas eram curadas. Então, de novo, Malaquias nos dá dicas do que está por vir. E isso é simplesmente lindo, porque Jesus vem e há cura em seu kanaf, as asas de sua roupa. Jesus traz cura em suas asas, porque ele é o Messias. Isso é sensacional, é incrível, e eu acho que todos nós conseguimos imaginar a cena, né, de Jesus andando com o seu xale de oração, né, como que era o nome técnico mesmo? O... Talit. Isso, talit, ele andando com seu talit, com cura em suas asas. Cara, sensacional, e você tem até a passagem onde a moça reza dizendo: se pelo menos eu tocar a orla de seu manto, ficarei curada. E aí você vê que isso não era algo aleatório, né, de querer chegar por trás e tocar qualquer parte da roupa de Jesus, mas devido a essa profecia de Malaquias e tendo em mente que se Jesus era o Messias, ela sabia que suas asas trariam cura. E isso é simplesmente... é incrível, não tem nem o que falar. Sim, o sol da justiça que cura com suas asas. Isso é lindo demais. Aliás, outra coisa interessante que não comentamos muito em alguns dos outros períodos é as coisas extra-bíblicas que estão acontecendo durante esse tempo. Bem nessa época em que Israel e Judá estão se reconstruindo após sair do exílio de 70 anos. Eles estão se reerguendo e eles precisam dos sacramentos, eles precisam da palavra de Deus, eles precisam da sabedoria da comunidade e da comunhão dos santos. E é durante esse tempo que você tem grandes mentes pensantes como Platão, Sócrates e, alguns anos depois, Aristóteles, que são todos grandiosos. Mas isso me lembra muito que, sim, há sabedoria no mundo, mas há alguém que é a própria sabedoria, Jesus Cristo. E se você vai reconstruir sua vida, ele é aquele que você quer ter como base. Isso é incrível também. Reconhecer que, e mesmo aqui agora no cristianismo, essas duas asas, São João Paulo II que disse, né? As duas asas pelas quais a alma voa para Deus são a fé e a razão.
E você tem o Senhor Deus que guiou seu povo escolhido não apenas da escravidão para a liberdade, para o reino, para o exílio e agora de volta. Então, eles estão reconstruindo essa fé e confiança novamente. Mas também, como você disse, ao mesmo tempo, o retorno é um período em que a razão está florescendo no mundo. E quando você olha a história dessa forma, quando você vê a história da humanidade como um todo, pode parecer extremamente complexa e às vezes até caótica, como se não existisse um sentido ou como se a mão de Deus não estivesse agindo ali. Porém, sabemos que o Senhor Deus está envolvido em tudo, e tudo isso faz parte do plano dele. E ao observar a história dessa forma, talvez fique até mais fácil de entender as formas como ele está agindo em nossas vidas também. O que é uma benção enorme. Então vamos passar apenas uns 14 dias nesse período do retorno, né? E depois vamos ao período da revolta dos Macabeus, que lá vai ser outra história. Quando chegarmos lá, o Jeff vai vir aqui novamente para nos ajudar a entender. Enfim, Jeff, se você quiser dizer mais alguma coisa antes de darmos início à nossa jornada de 2 semanas do retorno do exílio, fique à vontade. Sim, eu gostaria de seguir o que você acabou de dizer, que é que quando você lê a história da Bíblia, a história da salvação, é fácil separar e organizar as histórias e dizer, nesse período aconteceu tal coisa e naquele aconteceu tal coisa, né? Aqui você tem Esdras, daí Neemias e então primeiro Macabeus. Então, é fácil de entender a ordem e como tudo se encaixa quando lemos ela assim. Porém, para as pessoas que fazem parte da história, que estão lá vivendo ela, elas não conseguiam ver dessa forma. Para elas estava tudo uma bagunça. Daí de repente tudo se acalma, daí de repente dá tudo errado de novo, e nossas vidas são assim também. Então, de tempos em tempos, precisamos parar e refletir sobre nossas vidas, e organizá-la da mesma forma que fizemos com a Bíblia. Por exemplo, o Senhor me livrou de tal coisa aqui, no ano tal, e depois disso eu tomei certa atitude que levou a tal coisa, porém eu rezei e o Senhor abriu tal porta para mim, e aqui estou hoje, né? Assim, dessa forma, fica mais fácil reconhecer as ações do Senhor em nossas vidas, assim como as vemos claramente na história da Bíblia. Porque a sua vida não é uma bagunça. Deus tem um plano de pura bondade para você. Lembre-se que o plano de Deus é como uma linda tapeçaria, e a tragédia humana é que enxergamos pelo lado de trás, com todos os fios soltos e cores misturadas. Portanto, temos apenas um vislumbre da verdadeira beleza que seria revelada a nós se a víssemos do outro lado, como Deus vê. Então, se você desacelerar, for a uma hora santa e meditar e pensar sobre o que Deus está fazendo em sua vida, a forma como ele tem te guiado, porque muitas vezes na correria não percebemos, né? Não paramos para refletir nisso e tal. Então, reserve um tempo para olhar para sua própria vida da maneira como estamos olhando para a história da salvação. Amém. E é realmente muito bom. Especialmente, acho que essa é uma das lições que eu espero que as pessoas tenham sido lembradas todos os dias, ou pelo menos frequentemente, enquanto percorremos esses 267 dias ouvindo a Bíblia. Essa ideia de como enxergar isso que está acontecendo com os olhos da fé. Como enxergar isso que está acontecendo na minha vida agora com os olhos de alguém que sabe quem Deus é. Porque a cada dia que passa eu conheço Ele mais e mais. Eu quero estar com Ele, eu quero permitir que Ele esteja comigo. Pois Ele nos escolheu nos bons e nos maus momentos. Na saúde e na doença, Ele continua a nos sustentar porque Ele nunca desistiu de nós. De novo, muito obrigado, Jeff. Eu sei que eu falo em nome de todos os que nos acompanham quando eu digo que esses episódios de introdução são incríveis e que eles fazem toda a diferença ao entrarmos em um período novo, porque você é muito sábio e é um excelente professor. Então, eu sou extremamente grato. E eu gostaria de agradecer também a todos nós que fazemos parte desse projeto, todas as pessoas que são parte dessa comunidade, que estão nessa jornada pela Bíblia em um ano. E por favor, saibam que não é da boca para fora. Eu sempre digo que eu tô rezando por vocês, e é verdade, 100%. Eu rezo por vocês todos os dias. Mas eu também sei que existe toda uma equipe de pessoas por trás, incluindo o Jeff, incluindo as pessoas que trabalham para postar o podcast todos os dias, todas as pessoas nos bastidores, as pessoas que organizam toda a leitura, que fazem as legendas, tudo. E elas não só estão fazendo esse trabalho, como elas também estão rezando por você. Então eu deveria começar a dizer, nós estamos rezando por você, né? Referindo-me a todas essas pessoas, porque eu sei que o Jeff, e eu, e todas essas pessoas que ajudaram a tornar esse podcast uma realidade, nós estamos rezando por você. Então, por favor, reze por nós. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.